Provérbios capítulo 6. Queria convidar a igreja a ficar em pé. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao verso 19, o verso 1 de Provérbios até o verso 19. Eu lerei os versos ímpares e convido os irmãos a ler os versos pares. Provérbios capítulo 6, possivelmente já está aqui no nosso data show, e aí os irmãos podem ler também de forma uníssona em uma só versão. Diz assim a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caístes nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. Oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Feche teus olhos, vamos orar, pedir que o Senhor fale-nos mais uma vez nessa noite. Senhor, continua falando ao nosso coração, como já tem falado a cada ato deste culto, a cada ponto desta liturgia. Por isso, Espírito Santo de Deus, usa-me para o louvor da tua glória, que eu me esconda atrás da cruz de Cristo e que Ele cresça e eu diminua, e que os nossos corações sejam aqui tocados, tanto os que estão aqui quanto daqueles que possam estar a assistir, que a tua graça vá ao encontro deles e que eles possam ser movidos pelo teu amor e pelo teu favor. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, queridos irmãos. Quem nunca entrou em problemas, quem nunca entrou em crises, quem nunca entrou em lutas e adversidades, por não ouvir um conselho? Atire a primeira pedra aquele que nunca desprezou um conselho e logo depois parou para dizer: ah, se eu pudesse voltar no tempo, ah, se eu tivesse ouvido este conselho, ah, se eu tivesse dado atenção a esta exortação. O sábio Salomão está justamente chamando o seu filho para admoestá-lo, trazendo algumas advertências e conselhos práticos à vida dele. E a perspectiva do sábio Salomão é que o filho dele não entre nessa mesma rota de pensamento ou de conclusão que muitas vezes nós enfrentamos ou passamos. Por isso o sábio Salomão está apresentando ao filho 3 inimigos que podem destruir a vida de um homem. E ele não está aqui especificando apenas o homem, mas ele está falando sobre a humanidade. Os 3 inimigos são a vida financeira atacada,
uma vida física totalmente destruída e uma vida moral ou espiritual destroçada. Por isso, do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 19, nós vamos encontrar cara a cara esses três inimigos. Nós vamos encontrar cara a cara essas três ações e particularidades que muitas vezes tocam a nossa vida e nos fazem chorar e nos fazem sofrer. Mas muitas vezes acontecem em nossa vida porque nós não ouvimos as advertências e muitas vezes não damos atenção aos conselhos práticos para a nossa vida. Por isso eu quero nessa noite tratar sobre essa temática: advertências e conselhos práticos para a vida. E o primeiro conselho que Salomão dá ao seu filho, que também vem a nossa história, vai do versículo 1 ao versículo 5, ele vai chamar o filho a ser prudente. Veja, queridos irmãos, Salomão está advertindo o seu filho sobre uma vida financeira. E ele vai dizer assim: seja prudente quanto à sua vida financeira. Porque se você não for, você vai enfrentar alguns inimigos. E um deles é você ser fiador. É você ser chamado a assumir uma responsabilidade que não é sua. É ser chamado a entrar em uma conta que você não usufrui de nada. Por isso Salomão está chamando o filho a perspectiva de que é muito, irmãos, perigoso de um homem ser fiador de outra pessoa. À luz do que Salomão está trazendo aqui, ele traz três perspectivas. Não entre para ser fiador, porque você vai causar ou vai passar por três circunstâncias. Primeiro, você pode ser fiador de uma pessoa estranha. E aí talvez você diga assim: ah, ninguém faz isso, pastor. Infelizmente alguns fazem. E você está passivo de levar um calote. Você está passivo de entrar em crise financeira por acreditar em alguém que você não conhece. Segunda perspectiva, Salomão está falando sobre você ser fiador de alguém que você conhece. De alguém que você conhece, mas que por má administração entrou em crises financeiras. Entrou em problemas financeiros. E possivelmente vai levar você a também uma crise. E aí Salomão está dizendo: filho, não entre ainda que ele seja seu amigo. Sabe por quê, filho? Porque quando ele começar a falhar com o pagamento, vai sobrar para você. E sabe o que vai acontecer com a amizade de vocês? Ela vai ser destruída. Ela vai ser dissolvida por causa da crise financeira. Talvez você já comece a lembrar de algumas coisas que você já enfrentou na vida. Talvez nesse aspecto. Às vezes a gente quer ser bom demais para os outros. Como dizia minha mãe, quer ser bom demais para os outros que não presta para si. Por isso Salomão está dizendo: não seja, ainda que ele seja teu amigo. E a terceira perspectiva é: pode ser alguém da tua própria família. Cuidado, para que você não entre como fiador e você não coloque a tua própria família em crise. Sabe por quê, querido? Porque quando você assume a fiança de alguém, você está comprometendo a tua própria renda. Você está comprometendo o teu salário, as tuas despesas. Você está comprometendo o teu ganho. Você está comprometendo o teu lar. Porque possivelmente, se alguém falhar, haverá um momento que você tirará o que é de casa para suprir a falha do outro. Por isso Salomão está chamando a perspectiva de que não entre, não seja fiador. Porque você vai cair em armadilha. Você vai cair em situação dolorosa. Você vai perder a comunhão consigo, com o próximo e possivelmente com Deus. Porque você assumiu um problema que não era seu. Sabe, queridos irmãos, Salomão está chamando a essa responsabilidade para que nós não venhamos a ter outra responsabilidade dolorosa. A responsabilidade de ter sobre os nossos ombros a fiança de alguém ao qual nós não temos a responsabilidade e nós não estamos usufruindo de nada. Por isso Salomão está dizendo para o seu filho: filho, seja prudente. Seja prudente, filho. Não caia nessas armadilhas. E para você ser prudente, filho, você precisa avaliar a sua decisão. Salomão não está nos impedindo, irmãos, de ajudar alguém. A gente pode olhar o livro de Filemão e nós vamos ver Onésimo sendo ajudado por Paulo. Nós vamos ver Paulo cuidando dele, dizendo: ele agora é um dos nossos. O que passou, eu vou assumir. Você não vai ver Paulo dizendo: eu vou assumir daqui para frente. Ele vai dizer assim: o que ele te deveu, ou o que ele pode ainda estar devendo, pode colocar na minha conta. Mas agora ele é um dos nossos. Recebe-o como um dos nossos. A perspectiva do que Paulo está dizendo é: ele não vai mais causar o mesmo problema.
Ele não vai viver uma vida desorganizada, desestruturada, porque como um dos nossos, agora ele vai viver uma vida para o louvor da glória de Deus. Paulo não está assumindo total fiança sobre a vida de Onésimo. Paulo está assumindo a responsabilidade da vida cristã de Onésimo, de que agora, como nova criatura, ele não vai mais dar os mesmos problemas do passado. Por isso, querido irmãos, filho, para ele ser cuidadoso nas suas decisões. Seja prudente, a prudência te leva a tomar decisões cuidadosas. A prudência te leva a pensar nas consequências da tua decisão. Se você toma decisão apenas pelo coração e pelas emoções, possivelmente você vai estar entrando em problemas seríssimos. Possivelmente 24, 23, 22, você entrou nisso. Você enfrentou essas lutas. E eu quero te desafiar, no início de 2025, a não entrar nessas lutas. Por isso, o texto de Salomão, em Provérbios capítulo 6, ele começa a nos trazer advertências e conselhos práticos para a vida. Lembre-se, querido irmão, lá no passado, se em algum momento você se tornou fiador de alguém, ainda que valor mínimo ou qualquer outro valor, como foram suas noites de sono? Como foi o seu relacionamento dentro de casa? Quais foram as consequências que você teve por não pensar antes de agir? Por fim, quando Salomão está chamando seu filho para ser prudente, ele está chamando o seu filho para tomar decisões que glorifiquem o nome de Deus. Por isso ele está dizendo, filho, seja prudente. Agora, se você já entrou em alguma questão de fiança, veja aqui do versículo 3 ao versículo 5, Salomão vai aconselhar sobre isso. Primeiro ele vai dizer, não entre, filho, seja prudente. Mas se você falhou, filho, deixa eu te dizer uma coisa, caia fora dessa estrutura. Lute para deixar de ser fiador. A fiança é uma armadilha, meu filho. Não torne-se fiador de ninguém. Não entre nessa estrutura, porque você vai cair em sofrimento, você vai cair em pecados, você vai cair em dores. É isso que ele vai falar do versículo 3 até o versículo 5. Ele usa algumas figuras, irmãos, algumas imagens para justamente dizer isso. Veja comigo, versículo 4. Não dês sono aos teus olhos, nem repouso as tuas pálpebras. Em outras palavras, lute, meu filho, corra, deixe de ser o fiador, faça o que for necessário, mas abandone isso. Olha o versículo 5. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a árvore da mão e como a ave da mão do passarinheiro. Filho, fuja, não continue. Você vai sofrer. Se você não sofreu, está dando tudo certo, está no meu controle. Cuidado, você não tem um controle de nada. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não conhece o próximo, principalmente quando as coisas são colocadas o dinheiro. Por isso alguém já disse no passado, um provérbio que talvez ande várias e várias gerações, que não vai ficar só na nossa. Quer conhecer o homem? O que é que a gente deve dar a ele? Poder, fama e o que, irmãos? Eu acho que os irmãos estão com sono. Vamos lá, poder, fama e... Pronto. Você não sabe o que o homem é capaz quando tem dinheiro. Em quantas dívidas, em quantos problemas ele entra. Tem gente querendo às vezes ajudar o outro. A gente entra em problemas maiores para consigo e com os próximos. Esses provérbios que não estão nas escrituras, mas são provérbios do dia a dia, que são formas de ensino à nossa vida. Minha mãe dizia assim, meu filho, não arrume sarna para se coçar. Meu filho, não tome o problema dos outros para si, você vai acabar se machucando. Meu filho, cuidado em querer ajudar demais e se prejudicar. Provérbios esses que talvez você já tenha ouvido. Por isso, o Salomão está dando agora provérbios divinos. Esses são provérbios do dia a dia. Mas os provérbios divinos, irmãos, são provérbios para que nós possamos compreender a voz de Deus na nossa vida. Seja prudente, não entre em problemas ao qual você vai sofrer, você vai levar a sua família ao sofrimento, você vai quebrar relacionamentos e principalmente você vai perder a comunhão com Deus. Depois ele entra no segundo conselho, na segunda exortação. Primeiro, seja prudente. Segundo, não seja preguiçoso. Do versículo 6 até o versículo 11, ele começa a falar o que é ser preguiçoso. E Salomão começa a responder o que é o preguiçoso à luz das Escrituras. Veja a perspectiva de Salomão, a perspectiva de Deus sobre o que é preguiçoso.
Preguiçoso é aquele que ama a sua tranquilidade. Eu não quero que ninguém me tire da minha zona de conforto. É aquele que gostaria de viver a vida inteira deitado numa rede, tomando água de coco, e alguém, quem sabe, empurrando a rede para lá e para cá, porque ele não quer fazer esforço nenhum, ele quer tranquilidade. Segundo, preguiçoso é aquele que vive em ociosidade de vida. Ele não se importa com nada. Ele tira a responsabilidade da vida e coloca a responsabilidade para Deus. Ele joga a irresponsabilidade da sua vida para a soberania de Deus. Sabe, alguém, talvez você possa até pensar nesse momento, de que não quer trabalhar e diz, não, mas não coloca currículo e diz assim, não, mas Deus não me abriu porta de emprego. O preguiçoso é aquele que ama, irmãos, viver em ociosidade. Ele não se importa com nada. Ah, só tem água e cuscuz para eu comer? Não, tá bom, Deus é bom demais, Deus que me deu. Cuidado. Cuidado em passar a sua irresponsabilidade para o Deus soberano. Cuidado. Veja outra perspectiva, à luz do que nós lemos do verso 6 ao verso 11. O preguiçoso, irmãos, ele não realiza nada. E de maneira particular, ele não faz nada. Ele é um descuidado com tudo, inclusive sabe com o quê? Com o que é principal, com a religião. O preguiçoso, ele não ama Cristo. Ele não ama ler as Escrituras. Ele não ama se consagrar ao Senhor. A propósito, ele gosta de fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma, até porque Deus recebe. Então eu não me preparo para estar diante do Senhor. Eu não me preparo para ouvir a voz de Deus. Eu não me preparo para entregar ao Senhor os meus dons e talentos com esmero e qualidade. Vamos fazer de qualquer jeito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E não pense que a obra do Senhor relaxadamente é simplesmente aqueles que estão aqui à frente. Não, não. O Senhor te chamou para essa obra. O Senhor te convocou para essa obra. O Senhor te salvou na cruz do Calvário e te colocou como alguém importante nessa obra. E estar na casa de Deus é viver essa obra e fazê-la de forma relaxada, irmãos. É não entender para quem você está fazendo. Quer um exemplo disso bem prático? Nós temos aquele horário de culto para estar diante de Deus. 6 horas. Como é que a gente faz? 6h10, 6h20, 6h30. Deus entende. Ah, não, mas Deus compreende. Colocamos inúmeras desculpas. Eu não estou dizendo aqui sobre as questões de exceções. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre o que é preguiçoso. Não se sinta naquele peso de culpa quando algumas coisas atípicas fogem à sua responsabilidade. O preguiçoso é irresponsável. O preguiçoso não tem prazer na lei do Senhor. O preguiçoso não tem prazer em viver cuidadosamente a lei de Deus, a graça de Deus, o evangelho de Deus. O preguiçoso, irmãos, ele é aquele que tem alegria em viver uma vida de pobreza. Salomão vai nos mostrar que a preguiça é um caminho tão garantido, sabe para quê? Para a pobreza. O preguiçoso, ele ama viver no pecado do vitimismo. É isso que o preguiçoso faz. É só nós olharmos para a nossa geração. Quantos homens e mulheres estão vivendo assim? Estão vivendo no vitimismo. Estão colocando a culpa na sociedade. Estão colocando a culpa na sua questão social, ou quem sabe racial. Estão buscando justificativas para justificar a preguiça de não querer estudar mais, de não querer acordar mais cedo, de não querer se dedicar mais, de não querer lutar mais. Sabe, o preguiçoso é aquele vitimista, inclusive dele mesmo. Ele fica tentando arrumar solução para a vida dele por meio dos outros. É os outros que têm que solucionar a vida dele. É os outros que têm que fazer como ele quer, como ele gosta. É os outros que têm que fazer como agrada a ele. O preguiçoso, irmãos, ele não tem alegria e força nem para fazer algo de bom para si mesmo. Por isso, o sábio Salomão, ele olha para a criação. E de forma divina, com a criação, ele aprende. Ele olha para a criação e ele vê uma formiga.
E ele começa a usar a pedagogia da formiga para ensinar o preguiçoso. Ele pega a formiga e começa a mostrar. Porque a perspectiva do que Salomão está falando aqui, possivelmente, é que essa formiga é uma formiga ceifeira. Não é uma formiga qualquer, irmãos. Ela é uma formiga que é encontrada na parte da Palestina. E essa formiga, ele começa a usá-la como exemplo, porque ela armazena cereais em seu ninho. Ela é uma formiga que é exemplo de atividade, é um exemplo de produção. É uma formiga que sabe que quando o inverno chega, ela já tem cuidado, porque sabe que muitas vezes não pode trabalhar, então ela guarda, ela junta, para que quando o inverno chegue, ela não venha a sofrer, para que ela não venha a ter falta de comida. Em outras palavras, essa formiga, ela é cuidadosa, ela é previdente e ela faz seu estoque para ter abundância no período do inverno. Olha a pedagogia da formiga. Em outras palavras, a formiga ela é precavida e provedora. Ela não deixa as decisões importantes da sua vida para a última hora. O que é que então Salomão quer nos mostrar? Ele está nos mostrando que ela age com antecedência e com planejamento. Ela trabalha, irmãos, de forma incansável, buscando tudo aquilo que ela planejou. Ela trabalha de forma incansável no tempo da colheita para ter a provisão e o armazenamento necessário para quando não puder trabalhar. O que é que Salomão quer nos mostrar? O que é que Salomão quer nos dizer com o exemplo da formiga? Será que dá para entender? A pedagogia da formiga e a nossa? Para conosco, quer dizer? Ele está dizendo, olhe para ela e faça feito ela. Seja planejado, planeje. Mas aí onde está o X da questão? Nós planejamos, começamos 2025 e fazemos o nosso planejamento. E muitas vezes jogamos de lado o nosso planejamento porque nós não conquistamos na primeira dificuldade. Nos achamos impotentes, incompetentes, irresponsáveis e tudo mais. E vivemos uma vida de preguiça. Devemos olhar para a formiga e compreender como ela trabalha de forma incansável para quando chega o tempo difícil, ela consiga descansar e consiga principalmente estar em paz, porque não vai lhe faltar nada. Salomão está nos dizendo, olhe para ela e aprenda com ela. Agora é interessante, venha comigo na palavra. Capítulo 6, versículo 6. Ele diz um verbo aqui que é um mandamento. Por isso que ele está usando a pedagogia da formiga. Ele diz para o filho, filho, se você não cuidar, você vai ser um preguiçoso. Então, você precisa entender, olha para a formiga. E agora ele usa a expressão, vai ter com a formiga. E essa expressão, irmãos, é um imperativo, é uma ordem. O sábio Salomão está dizendo para o seu filho, eu não estou pedindo, eu estou ordenando. Eu estou falando isso para moldar o teu coração e moldar o teu caráter e moldar a tua vida, filho. Eu não quero um filho preguiçoso, eu não quero um filho irresponsável, eu não quero um filho que viva um vitimismo de vida, eu não quero um filho que viva dizendo, ninguém me ama, ninguém me chama de meu amor, ninguém me quer, ó céus, ó terra, ó mar, tudo dá sempre errado para mim. Não, eu quero um filho que lute, trabalhe, consiga pelas suas próprias forças o seu próprio mantimento, e quando não conseguir aquilo que sonhou, vai ter aquilo que Deus assim sustentou com graça e misericórdia. Eu quero um filho de uma vida exemplar. Olhe comigo o versículo 9. E ele continua batendo com força no filho. Ele continua incomodando, como alguém que está espetando o outro. E ele faz algumas perguntas. Ô preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Ô preguiçoso, quando é que você vai se levantar do seu sono? Parece que mesmo vendo o exemplo da formiga, a pedagogia da formiga e a ordem de vai, filho, não seja preguiçoso. Ele no versículo 9 chega e diz, até quando você vai ficar assim? E é interessante, irmãos, eu sei que nós vivemos numa época de muita correria. E é natural que o nosso corpo físico, ele canse. Nós somos seres humanos, nós não somos robôs. É fato que nós vamos ter fadigas e cansaço. Por isso, Salomão está dizendo, existe um pouco tempo para dormir, outro para toscanejar. Existe tempo para tudo debaixo do céu. E vocês precisam entender esse tempo. Mas o preguiçoso não.
preguiçoso gosta de dormir. O preguiçoso, ele dorme, acorda, e sabe o que ele faz? Dorme novamente. O sono para ele é um Deus. Ah, não, mas assim, sabe, eu estou muito cansado. Deixa eu dizer uma coisa para você, sabe quando é que o cansaço vai acabar? Só no dia que você estiver no caixão. Já vai aprendendo, crianças. Os cansaços só acabam no dia que a gente morre. Adolescentes e jovens. A vida é muito corrida, e é mesmo. E não vai parar, não. Ou você entende isso e assume a responsabilidade, e entende essa exortação e esse conselho prático, ou você vai viver um vitimismo de vida. Tem tempo para dormir. Aproveite esse tempo de dormir, durma. Mas não faça do sono o seu Deus. Não faça do sono a sua vida, porque você vai morrer na pobreza. Por isso Salomão ele está ordenando ao filho de forma enfática: vai, sai da cama, vai ter com a formiga. Ele está chamando o seu filho para um despertamento. Ele está chamando o seu filho para sair da sonolência de vida. Ele está chamando o seu filho para não viver uma vida preguiçosa, para não cair em miséria. E aí deixa eu dizer uma coisa, aplicando já para com os pais, principalmente. Pais, eu sei que nós amamos os nossos filhos, né? E se a gente pudesse, a gente deixava eles fazendo tudo o que eles queriam, ou então a gente faria tudo o que eles querem. Mas cuidado, pais, para nessa estrutura educacional você não estar criando preguiçosos, preguiçosas. Seus filhos não sabem o que é lavar uma cueca por vezes, e não estou falando literalmente voltado para aqui, estou falando para o nosso contexto geral. Às vezes as filhas não sabem o que é lavar uma calcinha. Os seus filhos não sabem o que é lavar um prato. Ah, isso é serviço de mulher. Quem disse a vocês isso? Quem falou isso? Enquanto o filho está dormindo, a mulher tem que fazer tudo dentro de casa. A filha? E os serviços não são divididos? Que educação é essa que nós estamos dando? Nós estamos forjando preguiçosos e preguiçosas. Eu conheci uma história justamente voltada um pouco disso, que se dependesse dos pais, os filhos estavam até hoje em casa com 30, 40, 50 anos. Está lhe faltando alguma coisa, filho ou filha, para você sair de casa? Nós queremos tanto os nossos filhos perto de nós, que nós esquecemos que nós criamos filhos para o mundo. Nós esquecemos que os nossos filhos são como flecha em nossas mãos. Diz a palavra do Senhor, filhos são herança, são bênçãos, e nós precisamos forjar os nossos filhos à imagem e semelhança nossa, não, a de Cristo. Nós precisamos forjar os nossos filhos para serem homens e mulheres à semelhança de Cristo Jesus. Seus filhos, homens, serão os futuros maridos e pais. Como é que você está forjando o seu filho para isso? Pais, suas filhas serão as futuras esposas e mães. Como é que você está forjando os seus filhos para isso? À luz de quê? Sabe, queridos irmãos, nós estamos numa geração, isso é tão sério, que os filósofos lá fora dizem que nós estamos numa geração, a geração Z, a qual muitos empregadores não querem contratá-los. Essa geração Z, porque é uma geração mimizenta. É uma geração que não pode ouvir um não, porque vai machucar, vai traumatizar. É uma geração, irmãos, que está dando mais dor de cabeça do que produzindo trabalho. Isso é triste. Agora, qual é a culpa? E onde é que está a culpa? Onde é que estão os pais dessa geração? Estão tratando os filhos como reis e rainhas? O mundo não vai tratá-los. Escutem, pais. O mundo vai frustrar os filhos de vocês. O mundo vai machucar os filhos de vocês. O mundo vai fazer os filhos de vocês sofrerem. Se vocês não quiserem forjar homens e mulheres à imagem de Cristo, vocês vão forjar homens e mulheres à imagem de vocês. E vocês, nós somos pecadores. Possivelmente eles serão preguiçosos. Homens e mulheres que não têm prazer na lei do Senhor. Homens e mulheres que não têm prazer em meditar na lei de Deus.
e nela e por ela viver todos os dias da sua vida. Se você quer, pai e mãe, ter um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, e eu estou falando isso voltado aos filhos, você precisa ensiná-los o temor do Senhor. Vocês precisam ensiná-los o caminho, o prazer, o amor, a lei de Deus. Se eles forem preguiçosos quanto a Cristo, podem ter certeza, eles serão preguiçosos quanto a qualquer outra coisa. Não pensem que eles vão ser ótimos profissionais, porque eles amam o trabalho, eles se dedicam ao trabalho. Não pensem que eles vão ser. O que eles vão ser homens e mulheres workaholic, que têm vício, que estão presos, são viciados em trabalhar e que a vida não tem sentido se não for trabalhar. E não estou aqui condenando o trabalho, pelo contrário. Trabalhe para trazer a sua família, ao seu lar, as bênçãos do Senhor. Mas o trabalho não é seu Deus. Por isso que eles precisam conhecer a Cristo, porque Cristo é a palavra de Deus quem coloca freio nos pecados dos filhos de vocês. É a palavra de Deus. É o conselho da palavra do Senhor quem traz ao coração dos filhos de vocês a transformação que eles precisam. Por isso Salomão está dizendo: filho, me ouça. Veja que ele começa o capítulo 6 justamente falando isso. Ele está aconselhando, ele está exortando, ele está advertindo. Filho meu, não entre por fiador, não entre, filho meu. Veja, aí ele chega agora no versículo 6, vai ter com a formiga, ô preguiçoso. Aí ele vai no versículo 9 e explica o que preguiçoso faz. Só faz dormir, só faz deitar, só faz viver uma vida miserável. E aí ele chega agora do versículo 12 até o versículo 19, tratando do último inimigo. Filho, se você não for prudente, possivelmente você vai viver uma vida preguiçosa. E você vai chegar no terceiro conselho que eu quero te dar. Você vai ser perverso. Por isso, filho, não seja perverso. Eu queria que você guardasse no seu coração esses conselhos. Salomão, no Provérbios capítulo 6, seja prudente, não seja preguiçoso e não seja perverso. E Salomão começa a dar as características aqui do homem perverso, do homem mau. Na nossa versão está aqui o homem de Belial. E ele começa a nos mostrar que esse homem de Belial é um homem perverso, é um homem mau, é um homem que tem uma vida e um prazer na maldade. Ele não está falando daquele tipo de homem que cai. Sabe, irmãos, cometeu um pecado. Ele está falando daquele tipo de homem que vive na prática do pecado, que o seu prazer está em pecar, o seu prazer está em afrontar a Deus, o seu prazer está na sua lei, está no seu prazer humano, na sua carnalidade e em satisfazer Satanás. É deste homem ao qual Salomão está tratando. Ele vai nos mostrar que todo o corpo deste homem é entregue à maldade. Por isso, irmãos, nós podemos ver nos nossos dias esses filhos de Belial. A vida desse homem é frutificar, sabe o quê? Crueldade, maldade e malignidade. Mas vamos ver um pouco das características desse homem. Versículo 12, versículo 13. Eu gostaria que colocasse aqui no Data Show, por favor. Olha como é que ele é. Ele anda, no final do versículo 12, ele anda com perversidade na sua boca. Ele acena com os olhos, ele arranha com os pés e faz sinais com os dedos. Em outras palavras, o que Salomão está dizendo é: todo o seu ser é perverso. Sua boca é perversa e mau. Só fala o que é ruim. Os seus olhos são cheios de armadilhas. E outra, são olhos mentirosos. Seus pés são rápidos e mãos também muito rápidas e hábeis para expressar o mal. E não só isso, também executar o mal. Veja como esse homem é. Todo o seu corpo exala a maldade. Agora ele chega também no coração deste homem mau, que é a sede das emoções. Olha o versículo 14 comigo. No seu coração há perversidade. Ele está dizendo que esse homem, no seu coração, ele tem uma sede de maldade. Ele arquiteta o mal o tempo todo. Ele não descansa em pensar e querer fazer o bem. Ele gosta de fazer o ruim mesmo. Ele ama fazer o mal porque para isso ele tem alegria. Como é que ele faz esse mal?
Irmãos, ele cria discórdia. Esse homem de Belial, ele cria intrigas, ele cria toda maldade. O coração dele é perverso, é uma fonte de cobiça, é uma fonte de ambição. Ele acha, irmãos, que por causa dessa maldade ele vai ter ganhos na vida. E ainda que tenha ganhos humanos, esse ganho é fruto de sua perversidade e maldade. O lucro disso será o inferno. Olha a outra característica desse homem de Belial, esse homem mau, o verso 15. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente, será quebrantado, sem que haja cura. O perverso, Salomão está dizendo, já tem a sua sentença pronta. E não há como fugir dela. A destruição do perverso virá repentinamente. E não entenda a expressão quebrantado aqui como uma perspectiva do que nós cantamos. Quebrantado. Como um coração quebrantado no sentido de contrito diante de Deus. Não. A ideia de quebrantado aqui é destruído mesmo. A destruição dele virá, ele será destruído sem aviso prévio, ele será destruído sem nenhum alívio. O fim dele será triste, a sua vida será uma vida de sofrimento. O mal que ele planejou para os outros se voltará para ele. E em outras palavras, ele vai tomar do seu próprio veneno. Queridos irmãos, nas práticas pecaminosas desse homem mau, desse ser perverso, 6 coisas aborrece o Senhor, mas há uma em que ele abomina. E o texto que nós lemos nos fala sobre isso. Olhe comigo, versículo 16. 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª ele abomina. E que pecados são esses? Que o Senhor, a 6 aborrece, mas na 7ª abomina. Que pecados são esses? E que esse homem perverso caminha. Primeiro pecado é a soberba. Do versículo 17 em diante, nós vamos perceber isso. E, queridos irmãos, a soberba está aqui como olhos altivos. Ela se refere a alguém que se julga melhor do que o outro e olha os outros de cima para baixo. Por isso, Salomão está chamando o seu filho para não ser perverso. Porque uma vida de perversidade vai ser uma vida de soberba. Vai querer ser melhor do que os outros. E para isso vai usar tudo o que for necessário. Vai usar os títulos, vai usar o saldo financeiro, vai usar os bens materiais, vai usar qualquer coisa para dizer ao outro, eu sou melhor que você. Esse homem de Belial faz isso de ato contínuo. Olha o segundo pecado. Olha o texto comigo. Língua mentirosa. É a mentira. A mentira, irmãos, é a omissão. Mentira, irmãos, é a negação. Ou, quem sabe, a adulteração da verdade. É falar com o propósito de querer enganar as pessoas. Em outras palavras, o mentiroso, ele mente que nem percebe. Ele mente de forma tão natural que para ele a mentira já é verdade. Ele é um perverso. Falar a verdade para ele é algo doloroso. E é interessante porque a saúde, a OMS, coloca isso como doença. Você é doente. Não, você é um pecador miserável. Você precisa entender, a verdade liberta, a mentira não liberta, a mentira aprisiona, a mentira vem de Satanás, ele é o pai da mentira, e quando você vive uma vida mentirosa, você está andando em igualdade a ele, você está sendo a imagem e semelhança dele. Olha o terceiro pecado, versículo 17 ainda, mãos que derramam sangue inocente, em outras palavras, violência. As mãos que derramam sangue inocente, irmãos, é a descrição de alguém que fere, de alguém que saqueia, de alguém que mata por maldade e por ganância. Em outras palavras, trata-se da violência que oprime, mesmo quando o outro não oferece resistência. Aquela ideia de que alguém que vem te roubar e você não oferece resistência e ele faz por maldade mesmo, dá um tiro em você, ou dá uma facada, ou faz qualquer outra coisa. É essa perspectiva aqui, a violência. O Senhor aborrece disso. Olha o quarto pecado comigo, tudo ainda no versículo 17, agora para o 18. Maldade de coração. Versículo 18. Coração que trampa os projetos iníquos. E Salomão está dizendo, filho, há pessoas que usam toda a sua capacidade, todo o seu pensamento, toda a sua mentalidade para tramar o mal contra o próximo. E é interessante porque Salomão traz a perspectiva a seu filho que eles fazem do coração deles, sabe o que, irmãos? Um laboratório de iniquidade.
Eles fazem no coração deles um laboratório de opressão, de violência contra o próximo. Por isso o Senhor se aborrece. Olha o quinto pecado, versículo 18 ainda. A crueldade. Os pés que se apressam a correr para o mal se referem àqueles que não apenas concebem projetos iníquos, mas têm pressa de executar esses projetos. O prazer destes homens perversos é roubar, matar e destruir. O sexto pecado, o falso testemunho. E aqui, irmãos, é um pecado ao qual Salomão chama o seu filho para uma perspectiva de que ele pode estar invertendo intencionalmente as coisas. Em vez de viver um testemunho que glorifique a Deus, ele está agora querendo viver um testemunho que não glorifica a Deus, tentando justificar para glorificar a Deus. Em outras palavras, o Senhor não vai tomar o culpado por inocente e o inocente por culpado. O culpado sempre será culpado. Não tente justificar o que é injustificável. O Senhor não vai tratar com meia verdade, ou quem sabe, meia mentira. Por isso, Salomão está dizendo para os seus filhos, esses pecados aborrecem a alma de Deus. Mas existe o sétimo pecado, que o Deus abomina. E esse pecado aqui, irmãos, é de uma perversidade e de uma malignidade imensa. Por isso, Salomão está dizendo ao filho dele, filho, o sétimo pecado é aquele que destrói tudo, porque ele semeia contenda entre os irmãos. Veja, queridos, se o maior de todos os mandamentos, que nós já sabemos, é amar, porque o maior de todos os mandamentos é esse. O maior de todos os mandamentos da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo o quê? Se esse é o maior de todos os mandamentos, jogar uma pessoa contra outra, o que é? É malignidade, irmãos. É perversidade. É o pecado que a alma de Deus abomina. Deus não nos chamou, irmãos, para viver em calúnia, em difamação, inventando histórias mal intencionadas. Deus não nos chamou para ficar soprando brasas nos ouvidos dos outros, para, quem sabe, levantar uma fogueira e depois ver o problema acontecer e ficar rindo, achando engraçado. Deus não nos chamou para levantar contendas contra o nosso próximo. Quem sabe, usar a nossa língua, como diz o apóstolo Tiago, que pode colocar fogo no corpo todo para queimar os outros. Sabe, queridos irmãos, nós não fomos chamados para criar contenda. E isso é justamente antagônico aos dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Porque o Senhor nos chama para amar a Deus. E amar a Deus, irmãos, implica em deixar de lado tudo que temos, tudo que somos, por amor a Ele. Amá-lo com todo o nosso corpo e amar ao próximo implica em viver em renúncia de nós mesmos por amor de Cristo Jesus. Por isso alguém bem já disse que o segundo mandamento ele só é executado por causa do primeiro. Não tem como você amar o próximo se você não ama a Deus. Não há como você viver essa verdade, porque ela não é verdade. Se você diz que ama a Deus a quem não vê e não ama a seu próximo a quem vê, diz a palavra de Deus, nós somos mentirosos. Por isso, aquele que não ama a Deus, ele tem como naturalidade, irmãos, criar contenda. Criar e levantar contendas para consigo e para com os outros. Como todos esses conselhos e advertências práticos da nossa vida podem fazer sentido à nossa história. Começamos 2025. Começamos um ano. Estamos trazendo marcas do 2024. Mas muitas coisas ainda não foram colocadas no sentido real da nossa história, práticos. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, ainda que possamos trazer marcas. Então, se o amanhã não chegou para mim e para você, tome esses conselhos na sua história. Não entre, queridos irmãos, como fiador, por ninguém e para ninguém, para que você não arrume problemas para si, para a sua família e para com os outros. Segundo, querido irmão, não viva de forma preguiçosa. Não ande. Se você quer andar de forma preguiçosa, não ache ruim a miséria. Não ache ruim viver em miséria. A palavra de Deus nos chama para abandonar toda a preguiça. Por fim, não ande de forma perversa. Pelo contrário, se há algum momento nós temos pecado ou falhado dentro do que nós ouvimos, nós precisamos começar hoje pedindo perdão ao nosso Deus. E dizer, Senhor, me faz viver de forma santa, de forma agradável. Como nós cantamos essa noite. Dá-me um coração, Senhor, igual ao teu.
um coração disposto a te obedecer. Não é um coração preguiçoso. Um coração disposto a seguir e ouvir a tua voz, a fazer o que o Senhor manda. Por isso, queridos irmãos, eu quero concluir lhe desafiando. Se você não quer viver em misérias de vida, comece a tomar esses conselhos e praticá-los. Mas se chegar no final de 2025 e você estiver em crise financeira porque você entrou como fiador de alguém, não ache que o outro é errado. Você vai chegar no final do ano e vai dizer assim: porque eu não ouvi a palavra de Deus no início do ano. Você é o único culpado por não querer ouvir a voz do Senhor e por querer, quem sabe, dar um jeitinho brasileiro, como nós sempre temos o costume de dizer. Se você chegar no final do ano e continuar na mesma miséria de vida, não coloque a culpa nos outros. Sabe, um dia eu estava assistindo o jornal e aí um rapaz foi preso. Colocaram um rapaz no carro da polícia e o jornalista chegou e entrevistou ele antes de ir para a prisão. E o jornalista fez: por que você está aqui preso? Ele disse: por quê? Por culpa da minha mãe e culpa do meu pai. Disse: como assim? Disse: porque eu pedi para eles me darem uma moto, mas eles não quiseram me dar. E eu roubei para comprar a moto. E outra, eles não têm condições de me dar. Quando eu sair da prisão, eu vou continuar roubando porque eu quero comprar a moto. Quem é a culpa? Quem foi o culpado? O culpado são os outros. O culpado é todo mundo, menos eu. O preguiçoso sempre vai achar motivos nos outros para se livrar de toda a sua responsabilidade diante de Deus. Ele vai caminhar numa vida de perversidade. Ele vai caminhar numa vida de criar contendas. Por isso, queridos irmãos, você não pode. Você precisa e deve viver como Cristo. Cristo, Ele foi o nosso fiador. Ele pagou por nós. Um preço que eu e você nós nunca poderíamos pagar. Na cruz do Calvário, Ele derramou o sangue para pagar a minha e a sua dívida que nos condenava ao inferno. Ele lá nos chamou a viver não como preguiçosos. Ele nos chamou a não viver um vitimismo de vida. Mas Ele pediu para que o Pai nos perdoasse. Ele lá disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mas Ele não nos chama a viver em pecado, Ele nos chama a viver em santidade, Ele nos chama a viver em comunhão com Ele, Ele nos chama a viver em intimidade com Ele. O nosso Cristo, irmãos, Ele não foi e não há nele nenhuma maldade ou perversidade, pelo contrário. O apóstolo Pedro mesmo nos diz: sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Como é que você quer viver 2025? Quais os conselhos você vai tomar? Quais os conselhos você vai colocar em prática? O que você espera do seu ano 2025, quando nele chegar ao fim? O meu desejo para você é que você ouça a voz do Senhor. Você tome as advertências e conselhos para a sua vida. Que amanhã volta à normalidade de trabalhos, estudos. Alguns já estão de férias, mas outros não. Que o Senhor Ele te ajude a em tudo viver Cristo e ser como Cristo. E não andar de forma preguiçosa, e muito menos em vitimismo e perversidade ou alguma maldade, mas andar como Cristo e ser como Cristo para um mundo sem Cristo. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, nós bendizemos o Teu nome. Nós Te exaltamos, pedimos que o Senhor nos instrua pela Tua palavra, que o Senhor nos desperte do nosso sono muitas vezes, que o Senhor nos chame a atenção, que o Senhor atraia o nosso coração, que o Senhor nos faça viver como Cristo. Ele já nos deu o testemunho de como viver. Que possamos, como Ele, ser cada dia homens e mulheres que vivem em santidade e fidelidade a Ti. Homens e mulheres dispostos a Te servir por meio do trabalho, por meio dos estudos, por meio de toda a área do nosso viver e proceder. Não nos deixe, Senhor Deus, ser escravos do nosso sono. Não nos deixe, Senhor, ser escravos da preguiça. Pelo contrário, Senhor, desperta-nos para que nós não venhamos a cair em miséria de vida por causa da preguiça e por viver em idolatria a ela. Assim também, Senhor, atrai o nosso coração a como cantamos nessa noite, a ter um coração igual ao de Cristo. A ter um coração que ama o próximo e que, em vez de ser fiador, abençoa o próximo. Que, em vez de viver na preguiça, tem prazer em colocar a mão no arado e servir ao Senhor, servindo ao próximo. Que não anda em perversidade, mas que anda em santidade de vida. Santidade
ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, Senhor Deus, mexe com a nossa estrutura. Atrai os nossos ouvidos e os nossos olhos ao que ouvimos e vimos, para colocarmos em prática as exortações e conselhos para uma vida prática. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar a igreja a ficar em pé. Nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez.